A fatura do cartão de crédito estava aberta na minha mesa da cozinha, como uma ferida que não cicatrizava. 17 mil dólares. Flores do casamento, depósito para o buffet, taxas do local, tudo debitado do cartão ao qual eu, tolamente, adicionei Zoe para emergências 3 anos atrás. As despesas do casamento da minha filha, pagas com a minha pensão de professora e a pequena herança do seguro de vida do Donald. Passei o dedo pelos valores discriminados, cada um deles uma pequena traição. Floricultura Enchanted Gardens, 3.200 dólares. Salão de recepção Bela Vista, 8.500 dólares. Buffet Morrisons, 4.800 dólares. Os números ficaram borrados enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Aos 62 anos, eu deveria ter tido mais noção. Eu já deveria ter aprendido que o amor dos meus filhos tinha um preço. A casa parecia cavernosa ao meu redor, repleta dos ecos de uma família que lenta e metodicamente me apagou de suas vidas. A cadeira de leitura do Donald ainda estava perto da janela. Embora ele já tivesse partido há 4 anos, eu mantive tudo exatamente como estava no dia em que ele morreu, em parte pela tristeza, em parte pela esperança desesperada de que manter o que me era familiar me manteria de alguma forma preso a um tempo em que eu era importante para alguém. Meu telefone vibrou contra a bancada de granito, a ilha da cozinha que Donald me surpreendeu com o nosso 20º aniversário. Uma mensagem da Zoe: Oi, mãe. Você pode comprar algumas compras para nós? Estou atrasada por causa das coisas do casamento. Só o de sempre. Obrigada. O de sempre. Como se eu fosse uma empregada contratada. Como se os 17 mil dólares com os quais, sem saber, financiei o casamento dos sonhos dela não significassem nada. Como se eu não fosse nada. Coloquei o telefone na frente e voltei para o extrato, fazendo os cálculos mentalmente. Minha aposentadoria mensal era de 2.800 dólares. Depois da hipoteca, das contas e das despesas básicas, eu tinha talvez 400 dólares restantes por mês. Nesse ritmo, pagar o casamento da Zoe me levaria. A porta da frente bateu, seguida pelo som familiar dos passos pesados do meu filho Jerry. Ele havia voltado para casa 6 meses antes, após o divórcio, alegando que precisava de um tempo para se reerguer. Aos 34 anos, Jerry havia aperfeiçoado a arte de arranjos temporários que se transformavam em imposições permanentes. Mãe, preciso pegar seu carro emprestado hoje à noite, ele gritou do corredor, sem se dar ao trabalho de entrar na cozinha. A Rebecca e eu vamos dar uma olhada naquele apartamento em Riverside. Rebecca, a instrutora de yoga de 26 anos com quem ele namorava há 3 meses, que tratava minha casa como seu retiro de spa pessoal. Ela praticava meditação na minha sala de estar, deixando cristais de sálvia queimando, o que desencadeou minhas alergias. Quando mencionei isso gentilmente, Jerry me acusou de ser pouco acolhedora e presa ao passado. Jerry, respondi, com a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Você pode vir aqui, por favor? Ele apareceu na porta, já irritado. Seu cabelo escuro estava desgrenhado, e ele usava a calça jeans cara que eu tinha comprado para ele no Natal, na época em que eu achava que presentes poderiam diminuir a distância crescente entre nós. E aí? Estou com um pouco de pressa. Apontei para a fatura do cartão de crédito. Você sabia disso? Os olhos de Jerry se voltaram para os papéis e depois se desviaram. Uma dica que eu aprendi a ler quando ele tinha 10 anos e roubava biscoitos do pote. Saber sobre o quê? Sua irmã cobrou 17 mil dólares no meu cartão de crédito pelo casamento dela. Uma pausa, depois um dar de ombros que me fez gelar o sangue. Ela mencionou algo sobre isso. Olha, mãe, é só dinheiro. Você pode pagar. E a Zoe está tão estressada com o casamento. Só dinheiro. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Jerry, este é todo o meu fundo de emergência. Isto é. É um empréstimo, disse ele, examinando as unhas. Ela vai te pagar em algum momento. Além disso, você tem a casa, sua aposentadoria. Você está bem. Olhei para o meu filho, o homem que eu criei, cujos joelhos ralados eu havia enfaixado, cujos sonhos eu havia sustentado durante 2 empreendimentos fracassados e um casamento que terminou porque ele não conseguia ficar no mesmo emprego por mais de 8 meses.
que agora estava na minha cozinha, na minha casa onde não pagava aluguel, descartando minha segurança financeira como algo irrelevante. Onde será o jantar de noivado da Zoe? Perguntei de repente, mudando de tática. Jerry congelou. O quê? O jantar de noivado. Ainda não recebi o convite. Quando é? Outra pausa. Mais longa desta vez. Ah, isso. Acho que eles já devem ter tido uma coisinha. Você sabe como a Zoe é de manter as coisas íntimas. A mentira pairava no ar entre nós como uma coisa física. Eu podia senti-la se instalando em meus ossos, juntando-se ao peso acumulado de 1000 pequenas exclusões, rejeições e crueldades casuais. Jantares de aniversário para os quais não fui convidada. Recitais dos netos que descobri por meio de postagens no Facebook. Fotos de família das quais não fui incluída porque você nunca gosta da sua aparência nas fotos, mãe. Entendo. Dobrei a fatura do cartão de crédito com cuidado e precisão. E o casamento? Vou comparecer? Claro que você está convidada para o casamento, mãe. Não seja dramática. Dramático. Como se pedir para ser incluída na vida da minha filha fosse um exagero teatral. As chaves estão no gancho, eu disse baixinho. Tente devolver o carro até meia-noite. Jerry pegou as chaves e parou na porta. Por um instante, pensei que ele fosse se desculpar, que reconhecesse a mágoa na minha voz. Em vez disso, ele disse: "Ah, e a Rebeca vai passar a noite aqui. Vamos tentar falar baixo." A porta da frente bateu novamente, deixando-me sozinho com a fatura do cartão de crédito e a crescente percepção de que, em algum ponto do caminho, eu havia me tornado um estranho na minha própria vida. Caminhei até a cadeira do Donald e sentei-me pesadamente. Lá fora, a vizinhança se acomodava na rotina noturna. A senhora Duncan, do outro lado da rua, regava o jardim. Os filhos de Morrison andavam de bicicleta na entrada da garagem. Famílias normais fazendo coisas normais. Enquanto eu estava sentada, cercada pelos escombros de relacionamentos que passei décadas cultivando, apenas para descobrir que eles se baseavam na minha utilidade e não no meu valor, meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da Zoe, esqueci de mencionar. Você pode pagar o depósito para o buffet do mês que vem? São só uns $2.000. O seguro de vida do meu pai deve cobrir, certo? Você é a melhor. Apenas $2.000. O seguro de vida do meu pai deveria cobrir. O seguro de vida do Donald, que já havia sido dizimado por suas contas médicas, pela última oportunidade de negócio do Jerry e agora pelo casamento dos sonhos da Zoe. O seguro de vida que deveria garantir que eu pudesse envelhecer com dignidade. Era minha rede de segurança para as inevitáveis despesas médicas e cuidados de que eu eventualmente precisaria. Fiquei olhando para o texto até as palavras se confundirem. Então, fiz algo que nunca tinha feito antes em 34 anos de maternidade, apaguei sem responder. Mas meu silêncio não seria suficiente. Eu entendia isso agora, sentada na cadeira de Donald, enquanto os últimos raios de luz do entardecer se filtravam pelas janelas perto das quais ele adorava se sentar. O silêncio era apenas mais uma forma de permitir, mais uma maneira de dizer sim a pessoas que haviam se esquecido de ouvir não. Na escuridão crescente da minha sala de estar, cercada pelos artefatos de um casamento e da maternidade que me definiram por tanto tempo, comecei a planejar o que aconteceria a seguir. Porque se meus filhos haviam decidido que eu era valiosa apenas pelo que eu podia oferecer, talvez fosse hora de eles aprenderem o que acontecia quando esse valor era removido. A fatura do cartão de crédito amassou em minhas mãos enquanto eu a dobrava pela última vez. Amanhã, eu faria algumas ligações. Hoje à noite, eu me sentaria com o fantasma do Donald e me lembraria de como era ser amado por quem eu era, não pelo que eu podia dar. A casa se acomodou ao meu redor com seus rangidos e suspiros familiares. E pela primeira vez em meses, o silêncio pareceu uma possibilidade, e não um abandono. A luz da manhã que entrava pela janela do meu quarto parecia diferente, mais nítida, mais intencional. Eu dormia melhor do que há meses, como se algum mecanismo interno finalmente tivesse entrado em ação. Às 7 da manhã, eu estava vestida e pronta para começar o que agora considerava meu acerto de contas. Meu primeiro telefonema foi para a administradora do cartão de crédito.
preciso denunciar cobranças indevidas, disse ao atendente, com a voz firme e clara. Minha filha está usando meu cartão sem permissão há vários meses. A mulher do outro lado da linha foi profissional, até simpática. Sim, eles poderiam congelar o cartão imediatamente. Sim, eles poderiam contestar as cobranças. Sim, eles iniciariam uma investigação. Fornecia as transações específicas, datas e valores, $17.000 em despesas de casamento não autorizadas. Senhora, preciso informá-la que, se essas cobranças forem consideradas fraudulentas, isso poderá resultar em processos criminais contra o titular do cartão. Eu entendo, eu disse, e entendi completamente. Minha segunda ligação foi para o meu banco. Gostaria de remover alguém da minha conta, eu disse. Meu filho Jerry é um usuário autorizado há 2 anos, mas estou revogando esse acesso imediatamente. O banqueiro foi eficiente, fazendo apenas as perguntas necessárias. Em 10 minutos, o acesso de Jerry às minhas contas corrente e poupança foi encerrado. O cartão de débito que ele estava usando para suas despesas antemporárias seria recusado ao meio-dia. Minha terceira ligação foi para minha advogada, Janete Morrison. Não tinha parentesco com os jovens Morrison da minha rua, mas era uma mulher astuta, na casa dos 50 anos, que havia cuidado do espólio de Donald. Sandy, a voz de Janete era calorosa, mas preocupada. Faz tempo. Em que posso ajudar? Preciso revisar meu testamento, eu disse. E preciso analisar minhas opções em relação ao uso não autorizado do meu cartão de crédito. Marcamos um horário para aquela tarde. Às 9 horas, eu estava sentado no meu carro em frente à escola primária Riverside, onde dei aulas para a terceira série por 32 anos antes de me aposentar. O estacionamento estava lotado com os alunos que deixavam os filhos na escola pela manhã, e eu observava os pais apressando os filhos em direção ao prédio com lancheiras e mochilas, o mesmo ritual diário que eu presenciava há décadas. Meu telefone tocou. Zoe. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo imediatamente, e depois de novo. Na quarta ligação, atendi. Mãe, graças a Deus. A voz de Zoe estava frenética. Tem algo errado com seu cartão de crédito. A florista ligou dizendo que o pagamento dos centros de mesa foi recusado. Tentei retornar a ligação, mas o cartão foi congelado, eu disse calmamente. O quê? Por quê, mãe? O casamento é daqui a 6 semanas. Temos fornecedores que precisam ser pagos. O pagamento final do local vence na sexta-feira. Estou ciente do cronograma, Zoe. Uma pausa. Então sua voz mudou, assumindo o tom bajulador que ela aperfeiçoara na adolescência. Mãe, vamos lá. Seja lá o que for que esteja errado com o cartão, nós podemos consertar. É só ligar e dizer que está tudo bem. Essas cobranças são legítimas. São mesmo? Perguntei. Por que não me lembro de ter autorizado $17.000 em despesas de casamento? Você disse que eu poderia usar o cartão para emergências. Os depósitos do casamento eram emergências. Se não pagássemos, perderíamos os locais, os fornecedores. Seu casamento não é minha emergência financeira, Zoe. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvir sua respiração, calculando, tentando encontrar a combinação certa de palavras que me fariam render-me, como sempre fizera antes. Mãe, você está sendo irracional. Este é o meu casamento, o casamento da sua única filha. Você não quer que eu seja feliz? A pergunta que me controlou por 34 anos. Você não quer que eu seja feliz? Você não quer que a gente tenha sucesso? Você não nos ama o suficiente para ajudar? Quero que você pague pelo seu próprio casamento, eu disse, como os adultos fazem. Não podemos pagar. Então talvez você devesse planejar um casamento que você possa pagar. Desliguei. O telefone começou a tocar imediatamente. Desliguei. Às 11 horas, eu estava na loja de ferragens, comprando fechaduras novas para as portas da frente e de trás. O balconista idoso, um homem que eu via lá há anos, me ajudou a colocá-las no carro. Trocar fechaduras é mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, disse-lhe em tom de conversa. O YouTube tem vídeos de tudo hoje em dia.
Agradeci e fui para casa, onde encontrei o carro do Jerry na minha garagem e o tapete de yoga da Rebecca espalhado pelo chão da sala. O cheiro de sálvia pairava forte no ar, fazendo meus olhos lacrimejarem. Eles estavam na cozinha, Rebecca preparando um smoothie com ingredientes da minha geladeira, enquanto Jerry estava sentado à minha mesa, mexendo no celular. Mãe, finalmente, disse Jerry sem olhar para cima. Tem algo errado com meu cartão de débito. E a Zoe está tentando te ligar a manhã toda. Ela está pirando com alguma coisa do pagamento do casamento. O cartão foi recusado porque bloqueei seu acesso às minhas contas, eu disse, colocando minha bolsa no balcão. E estou ciente da situação da Zoe. Rebecca ergueu os olhos do liquidificador, seu cabelo perfeitamente iluminado refletindo a luz. Meu Deus, Sandy, você nos assustou. Jerry achou que você talvez tivesse tido um derrame ou algo assim, tomando decisões financeiras tão estranhas. Decisões financeiras estranhas. Esta mulher de 26 anos, que não contribuía em nada para minha casa, tinha uma opinião sobre as minhas decisões financeiras. Rebecca, eu disse baixinho, preciso que você pegue suas coisas e vá embora. Ela riu. O quê? Por quê? Porque esta é a minha casa, e você não mora aqui. Jerry finalmente levantou os olhos do celular. Mãe, o que deu em você hoje? Você está agindo como uma louca. Estou agindo como alguém que tem a própria casa e administra as próprias finanças. Fui até a cafeteira e comecei a preparar uma xícara, com movimentos deliberados e calmos. Rebecca, você tem 10 minutos para pegar seus pertences. Jerry, Rebecca olhou para meu filho, esperando que ele interviesse. Jerry se levantou, com o maxilar travado naquela expressão teimosa que eu lembrava da adolescência dele. Mãe, para com isso. Você está se envergonhando. Rebecca é minha namorada e ela é bem-vinda aqui. Não mais. Isso é ridículo. Por causa de quê? Alguma confusão com o cartão de crédito? A Zoe vai te pagar. Ela sempre paga. Virei-me para encarar meu filho de frente. Quando é que a Zoe me pagou, Jerry? O seguro do carro que eu paguei quando ela estava na faculdade? O depósito de segurança do primeiro apartamento dela? O empréstimo para o mestrado dela que deveria ser temporário? Isso é diferente. É o que os pais fazem. Não, eu disse, foi isso que eu fiz. No passado. Rebecca ficou imóvel, esquecendo o smoothie. Talvez eu deva ir, disse ela baixinho. Sim, concordei, você deveria. O rosto de Jerry estava vermelho. Se Rebecca for embora, eu vou também. O ultimato pairava no ar entre nós. Por 34 anos, aquelas palavras teriam me aterrorizado. A ameaça de meus filhos retirarem sua presença, seu amor, sua aprovação tinha sido a arma suprema em seu arsenal. Tomei um gole do meu café e achei perfeito. A escolha é sua, eu disse. Mas se você for embora, não poderá voltar quando for conveniente. Você não quis dizer isso. Mas eu quis dizer isso mesmo. E algo na minha expressão deve ter transmitido isso, porque a atitude confiante de Jerry vacilou. Mãe, qual é? Vamos conversar sobre isso racionalmente. Você está chateada com a questão do dinheiro. Eu entendo. Mas jogar sua família fora por causa de algumas cobranças de cartão de crédito? Não estou jogando minha família fora, Jerry. Estou simplesmente me recusando a continuar financiando adultos que me tratam como um caixa eletrônico com cozinha. Rebecca pegou seu tapete de yoga e os cristais com uma velocidade impressionante. Vou esperar no carro, murmurou para Jerry, praticamente saindo correndo da cozinha. Meu filho e eu ficamos de frente um para o outro na ilha da cozinha, a mesma ilha onde eu servi inúmeras refeições, o ajudei com a lição de casa, ouvi seus sonhos e decepções, onde o consolei durante seu divórcio e comemorei suas pequenas vitórias. Essa não é você, mãe, disse ele, com a voz mais suave agora, tentando uma abordagem diferente. Você não é cruel. Você não afasta as pessoas. É você quem mantém a família unida. Eu estava, concordei. Mas manter uma família unida exige o esforço de mais de uma pessoa. Meu telefone, que eu havia ligado novamente, vibrou com outra ligação da Zoe. Olhei para a tela e deliberadamente deixei cair na caixa postal.
A Zoe provavelmente está chorando agora, disse Jerry. O casamento dela está arruinado. O casamento dela não está arruinado. Ela só precisa encontrar um jeito de pagar por isso sozinha. Com que dinheiro? Ela é professora, mãe. Ela não ganha nada. Eu também fui professor, Jerry, por 32 anos. Consegui pagar meu próprio casamento. Aquilo era diferente. As coisas custavam menos naquela época. As coisas custam menos porque as pessoas planejam de acordo com suas possibilidades. Jerry ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto como se me visse claramente pela primeira vez em anos. O que você quer de nós? Perguntou ele finalmente. Era uma boa pergunta. O que eu queria deles? Um pedido de desculpas? Um reconhecimento de como se aproveitaram do meu amor? Uma promessa de mudança? Quero que vocês sejam adultos, eu disse. Quero que assumam a responsabilidade por suas próprias vidas e decisões. Quero que parem de me tratar como um recurso a ser explorado. E se não fizermos? Então você descobrirá como é a vida sem meu apoio financeiro. Jerry pegou o paletó no encosto da cadeira. Tudo bem. Quer jogar duro? Podemos jogar duro. Mas não espere que a gente volte rastejando quando você se sentir sozinho e perceber que afastou as únicas pessoas que te amam. As únicas pessoas que te amam. A crueldade casual disso me tirou o fôlego por um momento. Adeus, Jerry, eu disse. Ele bateu a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Terminei meu café no silêncio repentino da cozinha e fui buscar as fechaduras novas do meu carro. Eu tinha trabalho a fazer. As novas fechaduras foram instaladas às 15 horas, e eu as testei 2 vezes para garantir que funcionavam corretamente. O clique que elas fizeram, sólido e decisivo, foi como uma porta se fechando para um capítulo da minha vida e se abrindo para outro. Guardei uma chave e guardei a outra no meu porta-joias, ao lado da aliança de casamento do Donald. Meu compromisso com Janete Morrison era às 4. O escritório dela no centro da cidade ainda cheirava a couro e livros antigos, o mesmo aroma reconfortante que eu me lembrava de quando ela nos ajudou a passar pelos últimos meses do Donald. A própria Janete parecia exatamente a mesma. Cabelos grisalhos presos em um coque impecável, óculos de leitura apoiados no nariz, olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. Sandy, disse ela, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa de mogno. Você parecia chateada ao telefone. Me conta o que aconteceu. Expliquei a situação metodicamente, as cobranças não autorizadas no cartão de crédito, o padrão de exploração financeira, a desconsideração despreocupada das minhas preocupações, a exclusão de eventos familiares. Janete tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras, e sua expressão ficava mais séria a cada detalhe. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela perguntou quando terminei. Anos, admiti. Mas piorou desde que o Donald morreu. Acho que eles me veem como. Procurei as palavras certas, um recurso, e não uma pessoa. Janete largou a caneta e recostou-se na cadeira. Sandy, o que você está descrevendo pode constituir abuso financeiro contra idosos. Só as cobranças do cartão de crédito. Não quero apresentar queixa criminal, respondi rapidamente. Só quero que eles entendam que suas escolhas têm consequências. Entendido. Vamos falar primeiro sobre o seu testamento e depois discutiremos suas outras opções. Meu testamento atual, redigido logo após a morte de Donald, deixou tudo igualmente entre Jerry e Zoe. A casa, minhas contas de aposentadoria, o seguro de vida de Donald, tudo dividido ao meio, com Jerry como executor. Quero mudar tudo, disse a Janete. Quero deixar a casa e metade dos meus bens para a caridade. Os filhos podem dividir o que sobrar da minha aposentadoria, mas só depois de pagarem o que tiraram de mim ao longo dos anos. Janete fez anotações. Quais instituições de caridade? A fundação de alfabetização onde eu costumava ser voluntário. O abrigo de animais. Talvez algo para idosos que não têm apoio familiar. A ironia não passou despercebida. E você quer mudar o executor? Sim, você, se estiver disposto. Janete assentiu. Estou.
Agora, em relação à situação do cartão de crédito, o banco provavelmente vai recuperar a maior parte dessas cobranças. Mas, Sandy, preciso perguntar: você está preparada para as consequências? Seus filhos não vão aceitar isso tranquilamente. Como se tivesse sido convocado por suas palavras, meu telefone tocou. Zoe de novo. Recusei a ligação. Eles ligaram o dia todo, eu disse. Jerry já se mudou, levando a namorada com ele. Parece que ele acha que vou mudar de ideia quando me sentir sozinha. Você poderia? A pergunta pairava no ar. Eu faria isso? Seria tão fácil chamá-los de volta, pedir desculpas, restaurar o status quo, voltar a ser a mãe que dizia sim a tudo, que absorvia seus problemas e suavizava seus caminhos. Não, eu disse, e falei sério. Não vou. O sorriso de Janete era pequeno, mas de aprovação. Ótimo. Agora, tem mais uma coisa que precisamos discutir. Você já considerou uma ordem de restrição? Se eles começarem a te assediar? Vamos ver primeiro como eles lidam com os novos limites. Quando saí do escritório de Janete, já eram quase 18 horas. O testamento revisado estaria pronto até o final da semana. A investigação do cartão de crédito estava em andamento. As fechaduras foram trocadas. Eu havia retomado o controle da minha narrativa, e isso era ao mesmo tempo assustador e estimulante. Parei no supermercado a caminho de casa, comprando apenas o que precisava para mim: um peito de frango pequeno, legumes frescos e uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial. Na fila do caixa, percebi que aquela era uma ocasião especial, o primeiro dia da minha vida em que eu era tão importante para mim quanto sempre fui para os outros. A casa parecia diferente quando voltei. Mais silenciosa, sim, mas também mais limpa, de alguma forma. Os cristais de Rebecca tinham sumido. Os pertences espalhados de Jerry, revistas, louça suja, cabos de carregamento, tinham sido varridos. O ar não cheirava mais a sálvia e arrogância. Eu estava preparando o jantar quando ouvi uma batida suave na porta dos fundos. Pela janela, pude ver minha vizinha, 2 casas abaixo, uma mulher mais ou menos da minha idade, para quem eu acenava ocasionalmente, mas nunca conversava de verdade. Ela segurava uma caçarola. Abri a porta com cautela. Oi, disse ela, com um sorriso hesitante. Sou Elizabeth Duncan. Moro na casa azul com jardim. Espero não estar atrapalhando, mas notei que houve alguma comoção mais cedo, vozes alteradas, e vi um jovem saindo com malas. Ela fez uma pausa, parecendo envergonhada. Queria ter certeza de que você estava bem. Elizabeth Duncan. Senhora Duncan. Eu a observava cuidar do jardim há anos, admirando suas rosas e hortas, mas nunca tínhamos feito mais do que trocar gentilezas sobre o tempo. Estou bem, disse eu automaticamente, mas então me recompus. Na verdade, isso não é totalmente verdade. Estou tendo um dia difícil, mas estou lidando com isso. Quer companhia enquanto mexe nisso? Perguntou ela, levantando levemente a caçarola. Fiz lasanha demais, e comer sozinha cansa depois de um tempo. Havia algo em seus olhos, um reconhecimento, talvez, a compreensão de uma mulher que estava sozinha há algum tempo conversando com outra. Eu estava abrindo uma garrafa de vinho, me peguei dizendo. Vou comprar copos, disse Elizabeth, como se já estivesse decidido. 40 minutos depois, estávamos sentados à mesa da minha cozinha, compartilhando sua excelente lasanha e meu pinot grigio cuidadosamente estocado. Elizabeth também era viúva. Seu marido havia morrido 3 anos antes, do mesmo câncer que levará Donald. Ela tinha 2 filhos adultos, ambos morando do outro lado do país, bem-sucedidos e ocupados com suas vidas. Eles ligam todo domingo, disse ela quando perguntei sobre eles. Liguem lindamente. Como vai, mãe? Está se alimentando bem? Lembrou de tomar seus remédios? Eles têm boas intenções, mas às vezes sinto como se estivessem marcando um requisito. Visita com a mãe idosa. Concluído. Pelo menos eles ligam, eu disse, e imediatamente me senti desleal pela comparação. Seus filhos não ligam.
E de alguma forma, sentado na minha cozinha com essa mulher que eu mal conhecia, me vi contando toda a história: o dinheiro, as exclusões, as demissões casuais, o jantar de noivado para o qual eu não tinha sido convidado, as cobranças no cartão de crédito que finalmente abriram meus olhos para o quão completamente eles estavam me usando. Elizabeth ouviu sem julgar, ocasionalmente assentindo ou emitindo pequenos sons de simpatia. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Como você se sente agora? Perguntou. Depois de estabelecer esses limites? Aterrorizada, admiti, e aliviada, e culpada por me sentir aliviada. A culpa vai sumir, disse Elizabeth com convicção. O alívio vai ficar mais forte. Como você sabe? Ela sorriu e, pela primeira vez, notei que tinha rugas de expressão ao redor dos olhos e uma cicatriz no queixo que tornava seu rosto mais interessante do que perfeito. Porque passei por algo parecido com a minha irmã. Não por dinheiro, mas por manipulação emocional. Ano sendo aquela que sempre cedia, sempre se acomodava, sempre sacrificava a minha paz pela harmonia familiar. Finalmente, parei. Cortei o contato completamente. Você se arrepende? Lamento o tempo que levei para fazer isso. Meu celular vibrou com uma mensagem. Zoe, mãe, por favor, me liga de volta. Estou com medo e não sei o que fazer em relação ao casamento. Desculpa se te chateei, mas, por favor, não me castigue por usar o cartão quando você disse que era para emergências. Mostrei a mensagem para Elizabeth, que a leu com uma expressão pensativa. Ainda se fazendo de vítima, observou. Repare como ela se arrepende ou se o te chateou. Não se arrepende de ter pegado $17.000 sem permissão. E ela está reformulando o roubo como punição. Eu não tinha notado a formulação cuidadosa, mas Elizabeth estava certa. Mesmo em seu pedido de desculpas, Zoe estava manipulando a narrativa. O que você faria? Perguntei. O que parece certo para você? Olhei para a mensagem novamente, sentindo a familiar pontada de culpa materna. Zoe estava assustada. Zoe precisava de ajuda. Zoe sentia muito. Ou pelo menos dizia que sentia. Mas por baixo daquela culpa havia algo novo, um reconhecimento lúcido do padrão, a crise, o apelo às minhas emoções, a sutil transferência de culpa, a expectativa de que meu amor anulasse meu julgamento. Apaguei a mensagem sem responder. Ótimo, disse Elizabeth simplesmente. Conversamos até quase 22 horas sobre livros, jardinagem e a solidão peculiar da viuvez, sobre filhos que viam seus pais como caixas eletrônicos e a dificuldade de amar pessoas que não nos viam claramente, sobre a coragem necessária para escolher a nossa própria paz em vez das expectativas dos outros. Quando Elizabeth finalmente foi embora, prometendo devolver o prato de lasanha no dia seguinte, senti algo que não sentia há anos, o início de uma amizade que não se baseava no que eu podia oferecer, mas em quem eu era. Eu estava lavando nossas taças de vinho quando meu telefone tocou mais uma vez. Jerry. Mãe. Sua voz estava diferente, menos confiante, mais incerta. Olha, talvez tenhamos começado com o pé esquerdo hoje. Rebecca e eu vamos ficar na casa dela hoje à noite, mas eu queria ligar e, sei lá, conversar. Estou ouvindo. A questão do cartão de débito nos atrapalhou muito. Tive que pagar o jantar com moedas que achei no carro. Ele fez uma pausa, claramente esperando que eu me oferecesse para resolver o problema. Como não o fiz, ele continuou: a Zoe está muito chateada. Ela chorou o dia todo. O local do casamento ligou e disse que, se não receber o pagamento final até sexta-feira, vão cancelar a reserva. Isso parece estressante para ela. Outra pausa. Mãe, não entendo o que está acontecendo. Você está agindo como uma estranha. Talvez você nunca tenha me conhecido muito bem. O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente, Jerry disse: e agora? A gente simplesmente não se fala mais? Podemos conversar quando você quiser, Jerry. Mas a conversa será diferente agora. Diferente como? Não vou te dar dinheiro. Não vou resolver seus problemas. Não vou fingir que ser explorado é a mesma coisa que ser amado. Jesus, mãe, você fala como se fossemos criminosos ou algo assim. Não é? A pergunta pairava no ar.
Eu podia ouvi-lo respirar, quase podia senti-lo lutando para encontrar uma resposta que restaurasse a antiga dinâmica sem reconhecer qualquer erro. Preciso pensar sobre isso, ele disse finalmente. Leve todo o tempo que precisar, eu disse a ele, e falei sério. Depois que ele desligou, sentei-me na minha cozinha silenciosa, cercada pelas evidências de uma noite que me surpreendeu: 2 taças de vinho, o aroma persistente da lasanha caseira de Elizabeth, a sensação de que talvez houvesse vida além dos limites que eu sempre aceitei. Amanhã traria novos desafios. Zoe intensificaria seus apelos. Jerry tentaria táticas diferentes. Elas envolveriam outros familiares, amigos em comum, qualquer um que pudesse me pressionar a retornar ao meu antigo cargo. Mas hoje à noite, pela primeira vez em anos, fui para a cama sentindo que estava exatamente onde deveria estar. O cerco começou na quinta-feira de manhã. Acordei e encontrei o carro da Zoe na minha garagem e minha filha sentada na minha varanda, ainda com as roupas do dia anterior. O rímel escorria pelas suas bochechas. Pela janela, pude ver que ela estava chorando há horas. Fiz café e torrada, me vesti com calma e finalmente abri a porta da frente às 8h30. Mãe, a voz de Zoe estava rouca. Estou aqui desde as 5 da manhã. Precisamos conversar. Bom dia, Zoe. Você está com uma aparência horrível. Ela se levantou com dificuldade, cambaleando levemente. Eu não dormi. Não consigo comer. O casamento está arruinado, e eu não entendo por que você está fazendo isso comigo. Não vou fazer nada com você, eu disse calmamente. Simplesmente não vou mais fazer nada por você. O local cancelou. Ligaram ontem à tarde. O pagamento final estava vencendo, e quando não conseguiram processá-lo, ela se desfez em lágrimas. 2 anos de planejamento, mãe. 2 anos. E agora não temos nada. Observei o rosto da minha filha e olhei para ela de verdade, talvez pela primeira vez em meses. Aos 31 anos, Zoe ainda tinha capacidade de se fazer passar por uma criança ferida quando queria alguma coisa. Seu noivo, David, um homem decente, pelo que eu sabia, provavelmente não fazia ideia de como ela era habilidosa em manipulação emocional. O que David pensa sobre tudo isso? Perguntei. O David não sabe, disse ela rapidamente. Eu não contei a ele sobre os problemas financeiros. Ele acha que está tudo pago. Mãe, por favor, eu imploro. Só desta vez, me ajude a resolver isso. Só desta vez. A frase que precedeu todos os pedidos financeiros na última década. Zoe, sente-se, eu disse, acomodando-me em uma das cadeiras da varanda que Donald havia construído anos atrás. Vamos ter uma conversa, mas não é a conversa que você está esperando. Ela se empoleirou na beirada da outra cadeira como um pássaro, pronta para fugir. Se for para te pagar, eu pago. Eu prometo. Assim que David e eu estivermos instalados, depois da lua de mel. Quando você decidiu que eu não valia a pena ser incluída no seu jantar de noivado? A pergunta claramente a pegou de surpresa. O quê? Seu jantar de noivado. Quando você e David decidiram que a morte do seu pai significava que eu não era mais da família. A boca de Zoe abriu e fechou como a de um peixe. Não é. Não foi nada disso. Era só a família mais próxima. Os pais do David, a irmã dele. Eu sou sua família imediata, Zoe. Sou sua mãe. Eu sei disso. Mas, quando você decidiu que usar meu cartão de crédito sem permissão era aceitável? Você disse que eu poderia usá-lo para emergências. Um casamento não é uma emergência. Um casamento é uma escolha. E mesmo que fosse uma emergência, 17 mil dólares exigem uma conversa. A compostura de Zoe estava cedendo. Tudo bem. Eu deveria ter perguntado antes. Desculpe, mas o estrago já está feito, e podemos consertar se você? Não. A palavra pairou entre nós como uma barreira física. Zoe me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Como assim, não? Quer dizer, não vou mais resolver os seus problemas. Não vou mais pagar pelas suas escolhas. Não vou mais ser tratado como um caixa eletrônico com uma casa anexa. Você é minha mãe? Sim, respondi baixinho.
sou eu. E por 31 anos, mostrei a você o que é o amor incondicional. Eu me sacrifiquei, apoiei e capacitei você a superar cada crise e decisão ruim. E, em troca, você aprendeu a me ver como um recurso, e não como uma pessoa. Zoe estava chorando de novo. Mas aquelas lágrimas eram diferentes, de raiva, de frustração. E daí? Você vai simplesmente me abandonar? Deixar meu casamento arruinado porque você está passando por uma crise de meia-idade? Tenho 62 anos, Zoe. Se estou passando por algum tipo de crise, é por um despertar tardio. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Elizabeth: toma um café mais tarde se precisar de reforços. A simples gentileza de alguém me ver, me oferecendo apoio sem esperar nada em troca, fortaleceu ainda mais minha determinação. Preciso que você vá embora agora, eu disse a Zoe. Você pode voltar quando estiver pronta para uma conversa adulta sobre como seguiremos em frente. Uma conversa adulta? Zoe elevou a voz. Quer uma conversa adulta? Ótimo! Aqui vai uma conversa adulta. Você é uma viúva velha e solitária que está afastando as únicas pessoas que se importam com você. Você vai acabar morrendo sozinha, e a culpa será sua. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Donald estava morto havia 4 anos, e ela estava usando minha dor e meu medo de abandono como arma para me manipular e me obrigar a obedecer. Adeus, Zoe, eu disse, levantando-me e caminhando em direção à porta da frente. Mãe, espera. O pânico em sua voz era real agora. Desculpa. Eu não quis dizer isso. Só estou assustada e chateada. E fechei a porta e girei a fechadura. Zoe bateu na porta por vários minutos, alternando entre desculpas e ameaças, antes de finalmente ir embora. Observei da janela enquanto ela permanecia sentada no carro por mais 20 minutos, provavelmente ligando para Jerry, David ou qualquer um que pudesse me convencer a mudar de ideia. Por volta do meio-dia, a cavalaria chegou. Primeiro veio a ex-mulher de Jerry, Jennifer, alguém de quem eu sempre gostei, apesar do divórcio. Ela tocou a campainha e ficou parada na minha varanda com as mãos cruzadas à frente do corpo, parecendo desconfortável. Oi, Sandy, ela disse quando abri a porta. Jerry me chamou para vir falar com você. Como vai, Jennifer? Como estão as crianças? Eles estão bem, crescendo rápido. Ela se moveu. Olha, eu não quero me meter nisso, mas o Jerry disse que tem uma emergência familiar. Não há emergência, eu disse. Há uma consequência. Convidei-a para um café e contei a verdade sobre a exploração financeira, as exclusões, o padrão de exploração do meu amor e generosidade. Jennifer ouviu com crescente desconforto. Eu não fazia ideia, disse ela finalmente. O Jerry sempre fez parecer que você estava feliz em ajudar. Eu estava. Tempo passado. Ele está com muita dificuldade, Sandy. O divórcio foi caro, e a situação do emprego dele. Ela parou de falar, percebendo que estava defendendo meu ponto de vista. Jennifer, você conseguiu sustentar a si mesma e a 2 filhos com o salário de professora. Se Jerry está com dificuldades, é porque nunca aprendeu a viver de acordo com suas posses. Ela foi embora logo depois, claramente arrependida de seu envolvimento. Às 14 horas, David chegou. O noivo da Zoe era engenheiro de software, quieto e atencioso, alguém que sempre me tratou com respeito. Quando abri a porta, ele parecia genuinamente angustiado. Senhora Patterson, disse ele, espero que não se importe que eu vá até lá. Zoe me contou sobre a situação do casamento e eu queria me desculpar. Eu não esperava por isso. Desculpar-se por quê, David? Eu não fazia ideia de que a Zoe tinha cobrado tanto no seu cartão de crédito sem pedir. Ela me disse que você se ofereceu para ajudar com as despesas do casamento, e eu pensei, pensei que fosse um presente seu para nós. Ele passou a mão pelos cabelos. Se eu soubesse que ela estava pegando dinheiro sem permissão, eu nunca teria permitido. Pela primeira vez em dias, senti uma ponta de esperança. Ali estava alguém assumindo a responsabilidade, demonstrando remorso genuíno. Eu disse. Vamos conversar. David explicou que Zoe estava cuidando de todas as finanças do casamento, dizendo a ele que tudo estava coberto.
Ele se ofereceu para contribuir com mais, mas ela insistiu que tudo fosse resolvido. Ele não tinha ideia das cobranças no cartão de crédito, do acesso não autorizado às minhas contas ou do padrão de dependência financeira. Eu adoro a Zoe, disse ele. Mas estou começando a ver algumas coisas nela que me preocupam, como o jeito como ela fala de você às vezes, como se você devesse resolver todos os problemas dela. E quando sugiro que paguemos nossas próprias despesas ou talvez façamos um casamento menor, ela age como se eu estivesse sendo irracional. Ele fez uma pausa. Foi por isso que você não foi convidada para o jantar de noivado? Meu coração apertou. Você percebeu isso? Perguntei a Zoe sobre isso. Ela disse que você estava ocupado naquele fim de semana e que se recusou a vir. Mas havia algo estranho na resposta dela. Contei a ele a verdade sobre isso também, sobre ter aprendido com Jerry que eu tinha sido excluída, sobre o padrão de ser deixada de fora das reuniões familiares, sobre me sentir um inconveniente na vida da minha própria filha. O rosto de David ficou cada vez mais preocupado. Senhora Patterson, sinto muito. Eu não fazia ideia. Se eu soubesse, teria insistido para que a senhora fosse incluída. O que você vai fazer agora? Perguntei. Não sei, admitiu. A Zoe anda falando em fugir para Las Vegas, usar nossas economias. Mas, sinceramente, estou começando a me perguntar se este é o momento certo para nos casarmos. Se não conseguimos nos comunicar honestamente sobre dinheiro e família. Ele deu de ombros, impotente. Depois que David foi embora, liguei para Elizabeth. Ela chegou em menos de uma hora, carregando uma garrafa de vinho e uma sacola de comida chinesa para a viagem. Dia difícil? Ela perguntou, analisando meu rosto. Dia educativo, eu disse. Estou aprendendo exatamente quem meus filhos são quando não conseguem o que querem de mim. Estávamos na metade do jantar quando meu telefone tocou. Jerry. Mãe, isso já foi longe demais, disse-lhe sem rodeios. A Zoe está uma bagunça. O noivo dela está fazendo perguntas, e você está destruindo a família por dinheiro. Não estou destruindo nada, Jerry. Estou apenas me recusando a financiar. Conversamos com a Jennifer. Conversamos com o David. Você está colocando todo mundo contra nós. Eu disse a verdade a eles. Se a verdade os faz se voltar contra você, talvez o problema não esteja na verdade. Tudo bem. Quer jogar duro? Vamos jogar duro. Estamos pensando em declará-lo incompetente. A ameaça era tão absurda que eu quase ri. Com base em quê? Mudança repentina. Decisões financeiras irracionais. Você claramente não está pensando direito. Elizabeth, que conseguia ouvir a voz elevada de Jerry através do telefone, revirou os olhos e murmurou, amador. Jerry, eu disse calmamente, revisei meu testamento. Consultei meu advogado. Tomei decisões financeiras cuidadosamente ponderadas que protegem meus bens de uso não autorizado. Se você quiser questionar minha competência mental, fique à vontade para tentar. Mas devo avisá-lo, Janete Morrison tem excelente documentação do meu processo de tomada de decisão. O silêncio do outro lado era satisfatório. Isso não acabou, Jerry disse finalmente. Não, concordei. Está só começando. Depois que desliguei, Elizabeth encheu nossas taças de vinho novamente. Como você está se sentindo? Como se eu estivesse à beira de um penhasco, admiti. Apavorada, mas também livre. A parte aterrorizada vai desaparecer, Elizabeth me garantiu. A parte livre vai ficar mais forte. Quanto tempo demorou com sua irmã? Cerca de 6 meses antes da culpa deixar de ser insuportável, 1 ano antes de eu parar de pular toda vez que o telefone tocava. Ela fez uma pausa. Mas Sandy, preciso perguntar, você está preparada para a possibilidade de eles não mudarem de ideia? De que isso possa ser permanente? A pergunta que eu vim evitando, eu estava preparada para perder meus filhos para sempre em vez de voltar a ser sua rede de segurança emocional e financeira? Pensei nas palavras cruéis de Zoe sobre morrer sozinha, nas ameaças e manipulações de Jerry, nos 34 anos em que fui subestimada, ignorada e excluída.
Depois, pensei na amizade de Elizabeth, generosamente concedida, no respeito e remorso genuínos de David, na paz que senti em minha própria casa pela primeira vez em anos. Sim, eu disse, acho que sim. Lá fora, o sol se punha sobre o meu bairro, pintando o céu em tons de rosa e dourado. O dia seguinte traria novos desafios, novas tentativas de manipulação, novos testes à minha determinação. Mas, naquela noite, eu era uma mulher que se importava consigo mesma tanto quanto sempre importara para os outros. E isso, eu estava descobrindo, era o suficiente. 3 semanas depois, eu estava no meu jardim quando o carro do David parou na minha garagem. Os últimos 21 dias foram os mais tranquilos da minha vida adulta. Nenhum telefonema frenético sobre emergências. Nenhuma visita inesperada exigindo dinheiro ou soluções. Ninguém tratando minha casa como um hotel ou minha conta bancária como um recurso comunitário. Elizabeth e eu tínhamos adotado uma rotina tranquila de café da manhã e caminhadas à noite. E eu comecei a me lembrar de como era viver para mim mesma. A administradora do cartão de crédito decidiu a meu favor, 17 mil dólares em cobranças indevidas foram revertidas com uma anotação em seu arquivo sobre possível fraude. Zoe não enfrentaria nenhuma acusação criminal, mas também não receberia nenhum financiamento para o casamento da minha conta comprometida. David parecia diferente ao subir a minha entrada, talvez mais magro, e definitivamente mais sério. Ele carregava um envelope na mão. Senhora Patterson, disse ele quando atendi a porta. A senhora tem alguns minutos? Claro. Você gostaria de um chá gelado? Sentamos no pátio dos fundos, onde as rosas do Donald finalmente voltavam a florescer depois de anos de negligência. Ultimamente, eu vinha passando mais tempo no jardim, redescobrindo a paz que vinha de cuidar de algo que crescia porque você cuidava dele, não porque você o financiava. O casamento foi cancelado, disse David sem preâmbulos. Coloquei meu copo na mesa com cuidado. Sinto muito por isso. Você é? A pergunta foi direta, sem acusação. Pensei nisso com sinceridade. Sinto muito que você esteja magoado, eu disse. Sinto muito que Zoe não tenha sido a pessoa que você imaginava. Mas não lamento que você tenha descoberto o verdadeiro caráter dela antes de assumir um compromisso legal. David assentiu lentamente. Era o que eu imaginava que você diria. E você tem razão. Ele me entregou o envelope. Isto é para você. Dentro havia um cheque administrativo de 8.500 dólares, metade dos débitos do cartão de crédito que haviam sido estornados. David, não posso aceitar isso. Sim, pode. A responsabilidade é minha. Eu me beneficiei desse dinheiro, mesmo sem saber de onde veio. O depósito para o local, a entrada para o buffet, tudo isso também foi para o meu casamento. Olhei para a conta e depois para o rapaz que estava assumindo a responsabilidade por algo que tecnicamente não era culpa dele. O que a Zoe disse quando você contou a ela que ia me trazer isso? O riso de David foi amargo. A Zoe não sabe que estou aqui. Não nos falamos desde que cancelei o casamento, há 2 semanas. O que aconteceu? Pedi a ela que tivesse uma conversa franca sobre dinheiro e dinâmica familiar. Sugeri que adiássemos o casamento e fizéssemos terapia de casal para resolver os problemas de comunicação. Ele fez uma pausa. Ela me disse que eu estava sendo manipulado por uma velha amargurada que não suportava ver a filha feliz. A dor familiar das palavras de Zoe foi atenuada pelo tempo e pela perspectiva. E você disse? Eu disse que, se ela não conseguia enxergar como estava te tratando, talvez não estivéssemos prontos para nos casar. David olhou para o jardim. Ela arrumou as coisas naquela noite e voltou a morar com a colega de faculdade. E como você se sente sobre isso? Aliviado, ele admitiu, o que provavelmente me diz tudo o que preciso saber. Ficamos sentados em silêncio confortável por um tempo, observando o gato de Elizabeth perseguir algo nos arbustos ao lado. Posso lhe perguntar uma coisa, Senhora Patterson? Sandy. E sim. Como você soube? Como você finalmente decidiu parar de dar apoio a ela? Pensei na fatura do cartão de crédito espalhada sobre a mesa da cozinha, na cadeira vazia de Donald, no lento acúmulo de pequenas crueldades que finalmente atingiram massa crítica. Percebi que estava de luto por alguém que ainda estava vivo, eu disse.
Estava de luto pela filha que eu pensava ter, enquanto ignorava a mulher que ela realmente se tornará. David assentiu. Acho que eu estava fazendo algo parecido. Depois que ele foi embora, sentei-me sozinha no pátio com o cheque dele nas mãos. Representava mais do que dinheiro. Era reconhecimento, respeito, responsabilidade, tudo que meus próprios filhos não conseguiram oferecer. Meu telefone tocou. Elizabeth. Como foi com o David? Ela perguntou. Como você sabia que ele estava aqui? Eu devia estar regando minhas plantas perto da cerca. Coincidentemente. Eu ri. Correu tudo bem. Ele é um bom homem. E a Zoe está prestes a aprender como é a vida sem uma rede de segurança. Naquela noite, eu estava lendo na varanda quando um carro que não reconheci parou. Zoe saiu do banco do passageiro, seguida por uma mulher mais ou menos da sua idade. A colega de quarto da faculdade, presumi. Zoe parecia diferente. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, suas roupas amassadas. O polimento de suas visitas anteriores havia sido substituído por algo cru, mais desesperado. Mãe, disse ela, parando no pé da escada da varanda. Precisamos conversar. Boa noite, Zoe. Olá, eu disse ao seu companheiro. Essa é a Melissa, disse Zoe, impaciente. Olha, eu sei que você está brava comigo, mas isso já foi longe demais. O David foi embora. O casamento foi cancelado. Eu sou basicamente uma sem-teto. Você vai ficar com Melissa. O sofá da Melissa no estúdio. Mãe, preciso ir para casa. Lá estava, a conclusão inevitável para sua série de decisões ruins e pontes queimadas. Quando todo o resto falhou, volte para a mãe que você sistematicamente excluiu e explorou. Não, eu disse. Como assim, não? Quer dizer, esta não é mais a sua casa. Você deixou isso claro quando decidiu que eu não era família o suficiente para convidar para o seu jantar de noivado. A amiga de Zoe se mexeu, desconfortável. Talvez eu devesse esperar no carro. Talvez você devesse, concordei. Melissa recuou rapidamente, deixando Zoe e eu sozinhas sob a luz da varanda que Donald havia instalado décadas atrás. Mãe, por favor. Eu sei que cometi erros. Erros, interrompi. Zoe, você me roubou. Mentiu para o seu noivo sobre isso. Me excluiu de eventos familiares enquanto esperava que eu financiasse seu estilo de vida. Me chamou de velha amargurada quando finalmente estabeleci limites. Fiquei chateado. Você foi sincero, eu disse baixinho. Pela primeira vez em anos, você me disse exatamente o que pensa de mim. Zoe começou a chorar, mas essas lágrimas eram diferentes das suas apresentações anteriores, mais genuínas, talvez. Ou talvez eu simplesmente tivesse me tornado imune à manipulação. Não tenho para onde ir, ela sussurrou. Você tem 31 anos, Zoe. Você tem um mestrado e um emprego como professora. Descubra. Você realmente vai me deixar ficar sem teto? Você não é um sem-teto. Você tem opções. Você simplesmente não gosta delas. Zoe limpou o nariz com as costas da mão. O que você quer de mim? Um pedido de desculpas? Tudo bem. Me desculpe. Me desculpe por ter usado seu cartão de crédito. Me desculpe por não ter te convidado para o jantar. Me desculpe por ter dito aquelas coisas sobre você morrer sozinha. O pedido de desculpas pareceu vazio, feito como uma transação, arrependimento como moeda, remorso como pagamento por privilégios restaurados. Por que você se desculpa, Zoe? Eu acabei de te contar. Não, você me contou o que fez. Estou perguntando do que você se arrepende. Ela me encarou, claramente confusa com a distinção. Não entendi o que você quer que eu diga. Quero que você entenda a diferença entre se arrepender das consequências e se arrepender das escolhas. Entre se arrepender de ter sido pego e se arrepender de ter machucado alguém. Você está brincando de palavras. Estou tentando conversar com minha filha, mas estou começando a achar que essa pessoa não existe mais. A verdade disso se instalou entre nós como poeira. Zoe abriu a boca para argumentar, mas depois a fechou.
Uma parte dela, soterrada por anos de arrogância e manipulação, pareceu reconhecer a precisão da minha avaliação. E agora, ela perguntou finalmente: nós simplesmente não temos mais um relacionamento? Podemos ter um relacionamento, eu disse, mas será diferente. Será baseado no respeito mútuo, e não na dependência financeira. Exigirá que você me trate como uma pessoa, e não como um recurso. E se eu não puder fazer isso? Então você respondeu sua própria pergunta. Zoe ficou ali parada por um longo momento, claramente lutando com conceitos que deveriam ser básicos para qualquer relacionamento saudável. Finalmente, ela se virou e voltou para o carro de Melissa sem dizer mais nada. Observei-os indo embora, sentindo algo que não esperava: paz. Na manhã seguinte, Jerry ligou. A Zoe me contou o que aconteceu ontem à noite, disse ele. Mãe, isso é loucura. Ela é sua filha. Ela é uma adulta que fez escolhas de adulta. Estou permitindo que ela experimente consequências de adulta. Você está destruindo a família. Não, Jerry. Estou escolhendo não ser mais destruído por isso. Houve uma longa pausa. Então é isso? Você acabou com a gente? Cansei de ser usada por você. Faz uma diferença. E se a gente mudar? E se a gente, sei lá, te pagar de volta, te tratar melhor? Foi a primeira vez que um dos meus filhos reconheceu que seu comportamento precisava mudar. Então veremos o que acontece, eu disse. Mas a mudança tem que ser real, Jerry. Não apenas palavras criadas para restaurar seu acesso aos meus recursos. Como provamos que é real? Vocês não provam isso para mim. Vocês provam isso para si mesmos, tornando-se o tipo de pessoa que não precisa provar nada. Depois que desligamos, sentei-me na cadeira do Donald e contemplei a vida que construí para mim nas semanas desde que recuperei minha autonomia. O jardim estava florescendo. Minha amizade com Elizabeth havia se aprofundado em algo precioso e sustentador. Voltei a ser voluntária no centro de alfabetização, redescobrindo a alegria de ajudar pessoas que apreciavam, em vez de esperar, minha ajuda. O cheque de David estava na minha mesa, já depositado em uma conta que meus filhos nunca poderiam acessar, mas mais valioso que o dinheiro era o que ele representava, a prova de que eu era capaz de inspirar respeito e não apenas dependência. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Elizabeth: um café com aquela viúva nova da escola primária Riverside hoje à tarde. Achei que você gostaria dela. Sorri e respondi: sim, estou ansioso por isso. Pela primeira vez em décadas, eu estava ansioso por coisas, por conversas que não girassem em torno de crises ou exigências, por relacionamentos baseados em escolhas e não em obrigações, por um futuro em que eu fosse importante para mim mesmo tanto quanto sempre fui importante para os outros. Lá fora, as rosas da Senhora Duncan estavam florescendo, e as minhas finalmente estavam florescendo. Eu tinha trabalho para fazer no jardim, amigos para encontrar, livros para ler, uma vida para viver nos meus próprios termos. O cerco havia terminado. Eu havia vencido, não derrotando meus filhos, mas me recusando a continuar me derrotando para a conveniência deles. No final, a maior vitória foi a mais simples: lembrar que eu valia mais do que eu podia oferecer e ter a coragem de viver de acordo com isso. O sol da tarde entrava pela janela favorita de Donald, pela primeira vez desde sua morte, a luz parecia um começo e não um fim.